Você trabalha, você se esforça, você faz tudo certo e nada dá certo. Na verdade, o dinheiro não fica. Ele entra de um lado e ele sai do outro. E o pior, ele nem chega na proporção que você precisa. E aí vem aquele pensamento: será que eu não sou competente ou bom o suficiente? Será que eu não mereço? Isso não tem a ver com merecimento. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. O problema não é o seu esforço, o problema não é o mercado, o problema não é a tua formação, não é a sua falta de empenho. O que está travando a sua prosperidade mora num lugar que você não consegue nem ver a olho nu, o seu inconsciente. E se você me acompanha, você sabe, pessoas como eu, como você, usamos em média 5% da nossa capacidade mental. Ou seja, 95% está no inconsciente. Ou seja, nós nem acessamos, nós nem sabemos por que aquilo está ocorrendo. Enquanto você não olhar para isso, enquanto você não se der conta que o que faz diferença é entender o que está acontecendo no teu inconsciente, nenhuma estratégia, nenhuma planilha, nenhum curso de gestão vai funcionar de verdade. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo para que eu possa te explicar o que pode mudar e como você pode mudar de uma forma completamente diferente a forma de lidar com o seu dinheiro, a sua relação com o seu dinheiro. Eu atendo pessoas há mais de 30 anos. Eu comecei na psicologia clínica, passei pelo mundo corporativo, trabalhei na KPMG, prestei consultoria para diversas empresas e ao longo do caminho eu me especializei em constelação sistêmica e coaching. E se tem uma queixa que eu sempre ouvi no meu consultório e que aparece sempre é: eu trabalho demais e eu não consigo prosperar, eu faço tudo o que eu posso, eu me esforço e eu não sou promovido. O que acontece? E olha, eu não tô falando de pessoas preguiçosas não, tá? São pessoas que se dedicam, são pessoas competentes, são pessoas que acordam cedo e dormem tarde e que dão sangue pelo trabalho. E mesmo assim vivem no aperto. Vivem naquela sensação de que o dinheiro escorre pela mão, ou de que todo mundo é reconhecido e elas não são reconhecidas, elas não são nem vistas. E quando a gente começa a investigar, quando nós começamos a olhar para a vida dessa pessoa, e aqui eu não estou falando sobre conta bancária, sobre currículo, mas sobre a história emocional. O que aparece sempre é a mesma coisa. Existe um programa inconsciente rodando num segundo plano que sabota toda a tentativa de crescimento financeiro. É como se o seu carro ele estivesse com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador com toda a força, o motor, você ouve o barulho do motor, ele ruge, você faz um esforço enorme, mas o carro mal anda. E a resposta não está no motor, ela está no freio. E esse freio é a sua parte emocional. O dinheiro, ele não é só dinheiro, ele é emoção. A primeira coisa que você precisa entender e que muda tudo é que a sua relação com o dinheiro não é racional, ela é emocional. Mais do que emocional, ela é herdada. Ou seja, pensa comigo, qual foi a primeira memória que você teve sobre o dinheiro? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar a minha relação com o dinheiro, a minha primeira memória era de eu sentada num tapetinho de pele, tá? Eu morava em fazenda, minha primeira infância foi numa fazenda, e meu pai chegava e dizia alto para minha mãe: é isso que dá, é isso que ocorre com quem tem dinheiro. É muito perigoso ter dinheiro. E no primeiro momento, o que ocorreu? Eu não conseguia ter dinheiro porque eu precisava me livrar do dinheiro. Você já parou para pensar sobre essa sua primeira memória? O que os seus pais diziam quando o assunto era dinheiro? E esse assunto ele era tratado de uma forma leve ou ela era tenso? Ou nem era tratado, nem se falava em dinheiro? Tinha fartura ou tinha escassez na sua casa? Vocês celebravam ou tinha briga? Porque essas primeiras experiências criaram em você uma programação emocional, como criou em mim. Então, durante anos, qualquer dinheiro que eu ganhava eu tinha que perder. Por quê? Porque é muito perigoso ter dinheiro. É isso que ocorre com quem tem muito dinheiro. Foi aquilo que aquela criança guardou. E o que ela guardou medo. Por quê? Porque uma coisa que é perigosa é melhor eu não ter. Foi assim que eu fui treinada. Ou seja, essas primeiras experiências, elas são como uma espécie de software que roda no segundo plano e determina como
você se comporta com o dinheiro sem que você perceba. E aí você vai me dizer, mas Regina, não é assim. É assim. Se na sua casa o dinheiro era motivo de briga entre seus pais, o seu inconsciente aprendeu o quê? Ele aprendeu que dinheiro traz conflito, que dinheiro é perigoso, e ele vai te proteger de ter dinheiro. Não por maldade, mas por proteção. E aí você vai me dizer, isso é loucura. Sim, a nossa mente é incrível, mas ela é louca. Bem-vindo ao meu mundo. No meu mundo, a gente vive em dois mundos, o mundo consciente e o mundo inconsciente. O mundo consciente é aquilo que você tem clareza. O inconsciente é o que te rege, que você nem tem clareza e você sempre tropeça no mesmo lugar e você não consegue identificar qual é o real problema. Se na sua família quem tinha dinheiro era criticado, como por exemplo, olha lá o fulano, cheio de dinheiro e cheio de si, rico é tudo explorador, dinheiro não traz felicidade. O seu sistema aprendeu que prosperar é perigoso socialmente. Que se você tiver dinheiro, você vai perder o pertencimento ao grupo. Vai ser criticada, você vai ser excluída, você não vai pertencer. E pertencer é uma das necessidades primordiais e mais profundas do ser humano. O seu cérebro, ele faz de tudo para garantir isso, inclusive te manter na escassez. Por quê? Porque enquanto você está na escassez, você pertence, tá? E aí você olha para a sua vida hoje e se pergunta, por que que eu não prospero? E a resposta está ali. E nesse programa que foi instalado nos seus primeiros anos de vida, tá? Quando você era criança, antes de você ter qualquer capacidade de questionar. Os padrões que se repetem de geração em geração, eles são automatizados dentro de nós e nós nem percebemos. Agora, eu quero que você faça um exercício comigo. Pensa na história financeira dos seus pais. E se puder, se você tiver lembrança, se você tiver tido essa convivência, na história financeira dos seus avós. Como era? Eles tinham dinheiro e perdiam? Eles trabalhavam a vida inteira e nunca era suficiente? Alguém na família faliu? Foi roubado? Perdeu tudo? Alguém prosperou e foi excluído por isso? Alguém viveu na miséria? Por exemplo, eu tive uma cliente que toda vez que ela ganhava um dinheiro a mais acontecia um desastre. O carro quebrava, o carro era roubado, tinha um vazamento, a geladeira queimava. E ela dizia para mim, Regina, eu faço de tudo. Por que sempre dá errado? Quando nós fomos olhar para a história dela, o que nós percebemos? Que ela tinha um padrão familiar de perda. Eles nunca conseguiam guardar. Eles nunca conseguiam manter. Eles estavam sempre no módulo sobrevivência. Por que isso ocorre? Porque os padrões familiares se repetem. E eu não estou falando de genética. Eu estou falando da lealdade inconsciente. A psicologia sistêmica, que é a base da constelação, ela identificou que existe uma lei invisível e que essa lei invisível nos sistemas familiares é a lei do pertencimento. O que significa isso? Essa lei diz que todo membro de uma família, inconscientemente, tende a repetir ou compensar os padrões dos que vieram antes. Tá, me explica melhor que isso não ficou tão claro. Isso significa que se os seus pais ou avós viveram na escassez, existe uma parte de você que sente que prosperar é atrair a família. Nós temos uma tendência de querer fazer parte. Então, como é que eu posso ser melhor do que eles? Então, nós honramos através do que é da dor e não do amor. Na verdade, é melhor se achar, ou se encontrar, ou se manter sempre no mesmo patamar do que se achar melhor do que eles. E é isso que faz com que pessoas que ganham na Mega Sena, pessoas que enriquecem muito rapidamente, muitas vezes perdem. Por quê? Porque elas param de pertencer. Porque elas se tornam diferentes. E ser diferente é uma das coisas que mais apavora o nosso inconsciente. Por quê? Porque diferente é igual a perigoso. Você já tinha pensado nisso? Que quando nós prosperamos, nós estamos abandonando as nossas raízes. E essa parte, que é inconsciente, é silenciosa, é poderosa, ela boicota toda tentativa de crescimento. Alguns anos atrás, eu trabalhei com uma profissional incrível e que ajudava muito as pessoas e ainda ajuda. E ela sempre estava com questões financeiras extremamente fortes. E eu levei mais de 5 anos trabalhando
com ela para que ela entendesse e mudasse o padrão dela. Por quê? Porque ela achava que se ela ganhasse muito dinheiro, se ela tivesse mais dinheiro, ela automaticamente ela não estaria sendo uma boa pessoa, ela não estaria sendo leal com as pessoas que ela ajudava. E quando ela entendeu que quando ela ganhasse mais, ela poderia ajudar mais pessoas, aí ela começou a se permitir honrar os seus antepassados como? Através do amor, ou seja, tendo mais. Ou seja, quanto mais ela ganhasse, mais pessoas ela ajudaria. Aí você vai me dizer, isso é ótimo, isso é óbvio, tá? E racionalmente isso parece absurdo. Como é que uma pessoa não entende isso? Pois é, mas o que ela dizia? Eu quero prosperar, Regina. Por que eu sabotaria a mim mesma? Exatamente porque não é a parte racional que sabota, é a parte emocional. A parte que aprendeu, olha, muito antes de você saber e pensar criticamente, que o seu lugar é na escassez. Então, quando as pessoas dizem, eu tenho que ter mais merecimento, eu preciso ter merecimento, eu digo, gente, nós precisamos ter permissão, porque essa lealdade invisível é tão forte que a pessoa pode fazer todos os cursos, ter todas as estratégias, trabalhar 12 horas por dia e ainda assim ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque o problema não está lá fora, está aqui dentro. E na minha prática com constelação sistêmica, eu vejo isso se revelar de uma forma impressionante. Quando a pessoa enxerga a dinâmica, quando ela vê literalmente o emaranhamento que prende o destino financeiro da família, alguma coisa muda, porque o que era invisível se torna visível, o que era segredo fica claro, e o que é visível, que não é segredo, a gente pode transformar. O primeiro passo que nós precisamos para destravar é isso. Ou seja, tá, mas o que eu faço com essa informação? O primeiro passo, e na minha opinião é o mais importante, é parar de procurar a solução no lugar errado. É parar de tentar fazer cursos, é parar de tentar investir no consciente, no QI, e começar a investir no seu QE, no seu inconsciente. Se o seu bloqueio é emocional e sistêmico, não é um curso de finanças pessoais que vai resolver, não é uma planilha, não é uma meta escrita no espelho do banheiro. Não que essas coisas não têm valor, elas têm, mas se a raiz não for tratada, é como tomar analgésico quando a gente tem dor de dente. Alivia a dor, mas o dente continua podre. Ou seja, não resolveu, é paliativo. O segundo passo é olhar para a sua história. Senta, pega um papel e escreve. Como era a relação com o dinheiro na minha família? O que eu ouvia sobre ter ou não ter dinheiro? O que eu sentia quando o assunto era dinheiro? Quem na minha família prosperou e quem ficou na escassez? O que aconteceu com quem prosperou? Foi aceito? Foi criticado? Essa pessoa, ela foi abusada dentro da família? E o abuso ela tinha que pagar tudo? Ela tinha que suprir todos os outros? Como é que era essa relação? Essas respostas, elas são um mapa do seu padrão inconsciente. E quando você começar a enxergar o mapa, o território começa a fazer sentido. O terceiro passo é buscar ajuda qualificada. Aqui eu sou direta. Existem ferramentas que te permitem acessar esses padrões de forma rápida, profunda e precisa. A constelação sistêmica é uma delas. É a que eu uso no meu trabalho porque trabalha diretamente com o inconsciente e com o sistema familiar. Em uma sessão é possível enxergar dinâmicas que anos de reflexões sozinho não revelaram. Mas, independente da ferramenta, o ponto é esse. O primeiro passo é seu. É a decisão de olhar ou não para essa situação. Então, para resumir, o que a gente conversou. Se você trabalha demais e não prospera, o bloqueio provavelmente não é técnico, não é estratégia, não é de conhecimento. É emocional e inconsciente. A sua relação com o dinheiro, ela foi moldada pela história da sua família, pelos padrões, pelas crenças, pela lealdade dos que vieram antes de você. Enquanto essa programação não for trazida à luz, não for olhada com consciência, não for olhada com carinho, não for trabalhada na raiz, o freio de mão vai continuar puxado. A boa notícia, dá para mudar. Eu vejo pessoas mudando toda semana. Eu tenho clientes que mudaram a sua vida na relação profissional e financeira. Alguns anos atrás eu atendi um profissional que já tinha feito 3 MBA, falava 4 idiomas,
idiomas e continuava não conseguindo prosperar. E depois de alguns meses de trabalho, ele começou a se permitir interagir com a equipe, interagir com os líderes. Um ano depois, ele estava recebendo uma proposta que ele lutou por anos. E a partir dali, ele entendeu que ele podia cada vez mais avançar e prosperar, mas ele precisava primeiro olhar para a dor que o sistema trazia. Ele precisava primeiro olhar para dentro dele e entender que honrar os nossos antepassados era ir além do que eles foram, porque eles já se sacrificaram e demais por nós. Eles só não conseguiram mudar. Me conta aqui nos comentários como era a relação do dinheiro na sua família. Era de fartura, de escassez, de conflito, de silêncio, de ausência? De verdade, eu leio cada comentário. Se inscreve no canal porque toda semana eu vou trazer um conteúdo sobre os padrões inconscientes que afetam a sua vida e o que você pode fazer a respeito. Sem autoajuda rasa, sem frase motivacional vazia, mas com profundidade real. E no próximo vídeo eu vou te mostrar algo fascinante. Como você pode estar repetindo a história financeira dos seus pais sem perceber. Esse vídeo, ele vai te fazer olhar para a sua vida de um jeito completamente diferente. Não perde e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.